Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Sob o Sol de Satã, que é um romance do Georges Bernanos, ou algo que o valha, que foi publicado originalmente em 1926. Esse daqui é um romance bastante complexo, devido principalmente à densidade temática e também ao aparente descompasso de uma escrita quase naturalista que é usada para tratar de uma presença insidiosa do sobrenatural na vida desse protagonista aqui. Mas, como eu disse, esse descompasso entre o estilo e aquilo que esse estilo retrata é apenas aparente, tendo em vista que um dos interesses dessa narrativa aqui é naturalizar o sobrenatural. Então, nesse sentido, o estilo naturalista serve bem aos propósitos do modo como a trama se desenrola, nesse modo como o sobrenatural passa a integrar a naturalidade da vida aqui desses personagens. Essa sobrenatureza diz respeito principalmente à presença do mal na vida do personagem principal, que é o padre Donisan, uma figura completamente angustiada e dividida entre o mundo material e o mundo espiritual. Essa angústia se deve também às dúvidas que o protagonista sente em relação a ele mesmo, já que às vezes esse padre sente que não é digno do seu sacerdócio, digno da sua vocação, digamos assim. E isso ocorre, essa visão do protagonista sobre ele mesmo, ocorre porque em algum momento do passado, um outro padre muito mais velho disse ao Donisan que um dia ele seria um homem santo, e agora no presente o protagonista tem várias dúvidas quanto à validade dessa profecia ou dessa sua suposta santidade. Esse romance aqui, Sob o Sol de Satã, é dividido em duas partes e um prólogo, e é importante dizer, inclusive, que esse romance ele foi adaptado ao cinema também, então fica aqui a recomendação. E aí o fato de haver aqui um prólogo sugere a ideia de que o que acontece nesse prólogo terá como consequência aquilo que vai ser narrado nas partes subsequentes. E nesse prólogo, que para mim é um dos melhores trechos do romance, nos é contada a história de uma jovem bastante impulsiva chamada Mouchette, ou algo que o valha. Essa moça, ela vem de uma família muito pobre, de uma família em certo sentido desestruturada, e tudo piora na vida dessa moça ainda mais quando, aos 16 anos, ela descobre que está grávida de um de seus amantes. E esse homem, ele é um homem muito rico, então de início ela pensa que talvez essa gravidez não fosse ser um problema, só que ao falar sobre essa gravidez para ele, ela percebe ali que talvez a coisa não seja tão simples quanto ela pensou antes. Né? E aí, como eu disse, ela ficou grávida de um de seus amantes, o que implica que ela tem mais de um amante. A partir, então, desse evento inicial, o autor consegue, em poucas páginas, dar toda uma profundidade psicológica a essa personagem, conforme aos poucos vai ficando cada vez mais nítido ao longo da leitura quais são os valores morais dessa menina, né, da Mouchette, principalmente depois que ela, sem querer querendo, comete um crime e tem de lidar com tudo o que vai acontecer a partir de então. Só que, mais do que uma tragédia psicológica, a vida dessa primeira personagem é também o meio através do qual a questão social vai aparecer aqui, tanto por causa da condição dessa moça, que, como eu disse, provém de uma família pobre, né? Então, trata-se de uma pessoa marginalizada nesse universo narrativo proposto aqui pelo autor,
Mas a questão social advém aqui também a partir da história dessa personagem, devido à reação de uma outra pessoa à confissão feita por essa menina. E aí eu não vou poder revelar mais do que isso, mas o fato é que, ao ter uma negativa do seu amante que a engravidou, a Mouchette acaba falando a respeito de tudo aquilo que aconteceu para uma outra pessoa, e aí a partir da reação dessa outra pessoa e de quem é essa outra pessoa na sociedade aqui, nós percebemos de fato essa questão social aparecendo aqui nesse que é um romance que no fim das contas, como eu disse antes, aborda muito mais a questão do sobrenatural do que questões sociais. Esse sobrenatural, é bom reforçar, que ele não aparece aqui como algo próximo da literatura de horror, por exemplo, mas ainda assim trata-se de uma sobrenatureza que vai aos poucos, enfim, encobrindo a vida desses personagens aqui. Depois, então, desse início conturbado, o foco narrativo vai se alterar de modo a nos apresentar o verdadeiro protagonista do romance, que, como eu disse, é o padre Donizan. Só que futuramente, no final da primeira parte desse romance, esse padre vai acabar encontrando a Mouchette lá do prólogo, em um momento que é muito importante, muito significativo para ambos. O padre acabou de ter um encontro com uma figura que eventualmente revela ser o próprio diabo, e eu voltarei a isso futuramente. E a moça, né, a Mouchette, ela está cada vez mais entregue ao mal depois de se debater com as consequências de tudo aquilo que havia acontecido no prólogo, e o desfecho dessa personagem vai ser bastante trágico, e aí, de novo, eu não poderei entrar aqui em maiores detalhes. E aí, como eu disse, esse encontro entre esses dois personagens, ele vai ser um encontro muito importante na vida do padre, porque esse encontro ocorre justamente no momento em que ele tinha sido enviado para chefiar uma paróquia de uma cidadezinha do interior, e é justamente nessa paróquia que mais ou menos começa a se concretizar aquela profecia sobre a possível santidade do padre. Nessa nova cidade, por exemplo, sobretudo quando nós pensamos no modo como a população local vê o padre Donizan, nós percebemos que há ali, de fato, algo de muito diferente nesse padre, né? Então, por exemplo, algumas pessoas chegam a acreditar, não porque ele diz, mas movidas por uma força interior, digamos assim, algumas pessoas dessa cidadezinha passam a acreditar que o padre seria capaz, se ele quisesse, por exemplo, de fazer alguns milagres. Né? E aí eu não vou, de novo, poder esmiuçar muito do que acontece, porque são eventos assim muito terríveis, né? E quando eu digo muito terríveis, assim, são terríveis mesmo, e que são muito surpreendentes no decorrer da narrativa. Então eu não vou ficar aqui falando para não estragar a surpresa de quem for ler, porque realmente eu acho que nesse caso aqui, saber um pouco antes do que acontece em detalhes pode estragar um pouco a narrativa. Mas enfim, o problema é que, como todos os personagens aqui estão sob o sol de Satã, ou seja, o mal está sempre à espreita na vida desses personagens, mesmo um homem santo pode sucumbir ao pecado do orgulho, daí a imagem frequente da paróquia morta, que persegue o Donizan como esse sinal de que, enfim, mesmo a igreja está ali corrompida de alguma forma. E todas essas dúvidas, né, sobre a santidade ou a não santidade do padre, sobre o destino dessas personagens que estão ali à volta dele, sobre a possibilidade ou não da existência do milagre, sobre aceitar ou não a fé, sobre se angustiar ou não com a falta de fé, enfim, todas essas dúvidas, bem como a questão
de um cristianismo muito trágico devido ao sofrimento que ele inflige aos personagens, por conta disso tudo, eu acabei associando aqui este Sob o Sol de Satã a um outro romance sobre o qual eu falei recentemente, que é aqui O Silêncio, do Shusaku Endo. Inclusive, quando eu falei desse livro, eu falei, olha, futuramente eu pretendo fazer um vídeo aqui falando sobre o Sob o Sol de Satã. Então, eu sugiro bastante que você tente ler esses livros próximos ali um do outro, porque eu acho que eles tocam de maneiras diferentes, mas em temas muito parecidos, principalmente pensando nessa expressão trágica da fé cristã. Eu acho que esse é um ponto em comum entre esses dois livros. Só que, ao passo aqui, que neste livro do Sob o Sol de Satã, esse sofrimento advindo do cristianismo vem da luta contra o Satã, em Silêncio, o caráter trágico do cristianismo tem a ver com todo o contexto social de perseguição aos cristãos japoneses, sobre o qual falei quando eu comentei um pouquinho aqui com vocês sobre esse romance japonês. Então, caso você não tenha visto, veja lá, estará na descrição o link para a minha fala sobre Silêncio. E aí, falando nele, o diabo, aqui de Sob o Sol de Satã, está muito mais preocupado em criar um ambiente espiritualmente caótico do que fazer coisas muito elaboradas. Então, por exemplo, no caso lá da moça do prólogo, da Mouchette, a influência do diabo na vida dessa personagem está menos no crime que ela cometeu do que na culpa que ela vai corroendo essa personagem aos poucos a partir de então, se é que a gente pode chamar esse sentimento que ela passa a nutrir de culpa. Porque, na verdade, parece que ela nem se sente tão culpada assim, mas, na verdade, ela tem de lidar ali com a consequência de algumas coisas que acontecem na vida dela. Só que desde antes desse crime, já se nota nessa personagem algo de diferente, uma espécie de inclinação ao pecado, por exemplo, quando ela confessa que sempre se sentiu muito melhor, muito mais feliz quando mentia do que quando falava a verdade. E aí, pensando nisso, nesse universo cristão que aparece no livro, trata-se de uma declaração muito polêmica da parte dessa menina de 16 anos. E aí, nesse ambiente tão impregnado em um mal metafísico, o padre Doni-san, que é o protagonista do romance, parece ser o único capaz não só de equilibrar as coisas, mas também de ver as ações do diabo por trás de tudo, como se fosse ali, como se ele, o diabo, fosse uma espécie de titereiro controlando as suas marionetes, e esse dom do protagonista foi dado a ele pelo próprio diabo, que aparece ao padre como se fosse um vendedor de cavalos. Esse encontro aconteceu durante uma noite em que o Doni-san estava indo até uma cidadezinha de interior para estabelecer ali uma nova paróquia e ajudar os seus fiéis. E, salvo engano, é nessa cidadezinha que o Doni-san vai finalmente encontrar a Mouchette, que é a moça lá do prólogo. E no meio da estrada até essa cidadezinha, essa viagem acontece à noite, nós estamos falando ali de uma época em que não havia iluminação, ou seja, o padre não enxergava um palmo à frente do nariz, mas ainda assim, enquanto ele está andando, de repente o padre percebe que tem alguém do lado dele. Esse alguém, e aí uma coisa muito importante de se ter em vista é que essa cidadezinha para a qual o padre se estava encaminhando se chamava Lumbre, que é um nome que se assemelha muito foneticamente a l'ombre, que em francês significa sombras. Então, é muito significativo pensar que o padre estava indo para essa cidade das sombras, quando no meio da noite, de repente, sem explicação nenhuma, ele sente a presença de alguém do lado dele. E isso ele sente essa presença do nada, porque é isso.
Se fosse algo normal, ele escutaria passos à distância, mesmo não conseguindo ver a pessoa, e aos poucos esses passos iriam se aproximando. Isso não acontece. O padre está sozinho e de repente ele começa a perceber que tem passos do lado dele. Mas enfim, de início, esse alguém que aparece ali ao lado do padre Donissan se apresenta como sendo um vendedor de cavalos e, de fato, em dado momento, o padre consegue ali vislumbrar o seu colega de caminhada e percebe que se trata de um rapaz meio franzino, meio baixinho, enfim. Só que não demora muito para que essa figura enigmática passe a falar algumas coisas que deixam o protagonista, e por tabela nós que estamos lendo, intrigado, até que finalmente, tal qual Saulo tendo uma revelação na estrada para Damasco, o padre Donissan tem uma revelação de que aquele sujeitinho franzino e baixinho ali ao seu lado é, na verdade, o diabo, que não apenas confessa que é sim o causador de tantas angústias à volta do padre Donissan, como ainda oferece a ele o dom de ler as almas. E aqui, novamente, nós temos a luta do padre contra a influência e a tentação de Satã, uma luta cada vez mais solitária daqui para frente, até que o romance se encerre. O que é mais interessante em toda essa representação do diabo que nós temos aqui no romance é que o autor faz com que o diabo seja aqui dono de um poder praticamente ilimitado, porque ele consegue comandar a vida de todo mundo, né? Então todo mundo está ali afogado sob os pés de Satanás, como diz o protagonista em dada altura, e essa imagem me fez lembrar muito daquela ideia do Japão como um pântano para o cristianismo que nós temos aqui em Silêncio. Mas enfim, só que ao mesmo tempo em que o Satã, aqui do Bernanos, é esse sujeito que tem poderes ilimitados e que controla todo mundo, a presença física dele é bastante insidiosa, bastante silenciosa e se revela por meio de mentiras, por meio de desvios de caráter e principalmente por meio da decadência moral, física e social que toma toda a paisagem geográfica e espiritual do romance. E aí, quando finalmente essa figura se revela em carne e osso, esse corpo assumido por Satã é um corpo fraco, é um corpo quase patético. E tudo isso faz com que a gente só conheça a alma humana aqui nesse livro graças à influência de Satã na vida dessas personagens. E aí, em todo caso, a partir desse encontro, e sobretudo na parte final do romance, o padre Donissan passa a ter algumas visões e fica sempre a dúvida no leitor, nos personagens ao redor e no próprio protagonista, se aquelas visões são inspiradas por Deus ou pelo diabo, né? Porque a gente sabe desse pacto que aconteceu ali, a revelia do próprio protagonista. Ele não escolheu aquilo, mas, enfim, esse dom lhe foi oferecido e, na verdade, lhe foi imposto por Satanás. E essa nem é a única dúvida que surge a partir desse encontro mefistofélico, porque, como eu disse, não deixa de haver aqui uma espécie de pacto fáustico entre Donissan e o tal vendedor de cavalos. E essa dúvida que surge vai no seguinte sentido, né? Em vários momentos paira a dúvida se esse encontro realmente aconteceu ou se tudo não passou de um sonho, porque afinal de contas estava escuro, já era noite, o padre estava cansado, então talvez ele só sonhou com tudo aquilo, e aí fica sempre essa questão, será que esse encontro aconteceu de fato ou será que tudo não foi um delírio, uma alucinação, um sonho, enfim. Todas essas dúvidas acabam colocando sob suspeita a santidade do protagonista aos olhos dos outros sacerdotes que, ademais, ainda achavam o Donissan um padreco de interior, um sujeito simples, sem nenhum tipo de estudo ou de refinamento. Então, como é que um cara tão bruto podia ser um santo no fim das contas? Então, todo mundo ali dentre os padres
duvida um pouco da competência desse protagonista como sacerdote, só que, por outro lado, a população confia tanto no Doni-san que, como eu disse antes, algumas pessoas acreditam que ele seria capaz, inclusive, de operar milagres. Mas, em todo caso, o que acontece é que esse padreco de interior é o único capaz de perceber a presença do diabo na vida das pessoas e, assim, percebe-se nesse romance um misticismo que está bastante ligado ao mundo material, na medida em que esse misticismo, essa sobrenatureza, interfere o tempo todo em tudo aquilo que acontece no mundo natural, no mundo ordinário das pessoas. Então existe aqui uma tentativa por parte desse enredo de ir contra todo aquele desencanto do mundo que desde o fim do século XVIII estava crescendo na Europa, e essa percepção de que por trás desse nosso mundo físico há algo metafísico sempre à espreita, adquire tons quase apavorantes em alguns momentos, como por exemplo nesse encontro entre o padre e o vendedor de cavalos, mas também em todo o desfecho envolvendo lá a menina de 16 anos. Mas o fato é que, graças a esse dom que o Doni-san recebeu do diabo, é que o protagonista consegue perceber que todas aquelas tragédias que aconteceram estavam servindo como um sinal sobre a intervenção de Satã na vida das pessoas, o que ganha contornos políticos bastante significativos se a gente pensa que esse romance foi escrito enquanto o mundo estava passando pela Primeira Guerra Mundial. Então havia essa percepção de que o mal era uma coisa inescapável, de que o mal estava se infiltrando na vida cotidiana das pessoas, de que havia tragédias acontecendo em larga escala, e que, enfim, aos olhos de uma pessoa religiosa, como é o caso do autor, todas essas tragédias, toda essa maldade, só podia ser um sinal da presença de Satã na vida da população, em tempos de guerra. Então é isso, quer dizer, existe aqui um limiar entre uma explicação sobrenatural e uma explicação histórica para tudo isso, para todo esse andamento narrativo que o autor propõe aqui neste livro. Enfim, e aí para você saber até que ponto vai a influência do diabo na vida do padre Doni-san e o que acontece depois disso tudo, você vai ter que ler o livro. E aí, só para poder encerrar essa minha fala, eu vou ler aqui alguns trechos dessa conversa entre o padre e o seu companheiro de estrada, também conhecido como Satanás. Então diz o seguinte, na página 124, Satã diz: para ser franco, quase nunca me afasto. Vocês me carregam na sua carne obscura, eu que tive a luz por essência. Conto vocês, nenhum me escapa. Reconheceria, até pelo cheiro, cada animal do meu pequeno rebanho. E aí na página 127 é dito o seguinte: vou te deixar agora, quem diz isso novamente é Satã. Não me reverás jamais. Só posso ser visto uma vez. Continua em tua teimosia estúpida. Ah, se soubesses o salário que teu senhor te reserva, não serias tão generoso, pois somente nós, ouve bem, somente nós não somos suas vítimas, e entre seu amor e seu ódio, escolhemos por uma sagacidade magistral inconcebível por cérebros de lama o seu ódio. Esse seu aqui está se referindo a Deus, né? Mas por que te esclarecer sobre isso tão rastejante, animal submisso, escravo que cria a cada dia um senhor? E aí, só para finalizar, o narrador diz o seguinte: e o vigário, né, o padre Doni-san, subitamente viu diante de si o seu duplo, uma semelhança tão perfeita, tão sutil, que seria melhor comparada menos à imagem refletida num espelho que ao singular, único e profundo pensamento que cada um alimenta de si mesmo. Que é isso, ao fim dessa conversa, o padre finalmente chega em um lugar mais ou menos iluminado,
e aí ele vê o seu interlocutor e ele percebe nesse interlocutor ali uma transformação, e aí o padre deixa de ver aquele rapaz franzino e passa a ver ele mesmo como uma representação do diabo. E essa é uma imagem muito interessante, né? Em todos os casos, como eu disse no início da minha fala, Sob o Sol de Satã não é um livro fácil. Ele é um livro bastante denso. É um livro que não dá para você ler assim muito rapidamente. Então, ele tem um estilo muito lento, que exige, que demanda uma leitura mais lenta. Mas ainda assim, eu acho que é uma leitura que vale muito a pena de ser feita, certo? E de novo fica a recomendação de que você a faça juntamente aqui antes ou depois, enfim, da leitura de Silêncio, que é outro livro que também tem uma leitura um pouco mais lenta, mas que vale a pena no fim das contas. É isso. Na descrição constará então a minha fala aqui sobre Silêncio do Shusaku Endo, e também constará o link para o perfil no Apoia-se. Então, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um deles. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem, para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente. É só você mostrar para o algoritmo aqui dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então, curta o vídeo, compartilhe, comente, etc. e tal. Eu só posso vir aqui e falar sobre essa presença e essa influência insidiosa de Satanás na vida de pessoas desavisadas, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente com este meu trabalho por aqui. Então, em ambos os casos, fica o agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um ampleos.